Olá, está começando mais um Visão Técnica, o programa de análise técnica do InfoMoney. Nessa sexta-feira, 31 de outubro, dia que marcou uma das maiores altas do Ibovespa no ano, a melhor semana desde março desse começo de ano. O Ibovespa subindo muito forte, para surpresa de muitos, que não apostavam num movimento altista do mercado depois da reeleição de Dilma Rousseff. Hoje temos aqui Lauro Vilares, analista que a partir da semana que vem vai estar na Guide Investimentos, sua nova casa de análise. E aí, Lauro, tudo bom? Tudo bom, Thiago? Primeiramente, parabéns pela nova casa agora. Vida longa na Guide, vai estar aqui pertinho da gente na Faria Lima, pode visitar a gente quando quiser. Isso aí, Lauro. quando quiser é só chamar que dá um pulo aqui. Depois de muito tempo aí na Leandro Storm, também com passagem na XP, na Banif, chegou a hora de um novo desafio, estou muito empolgado, começando na Guide aí semana que vem. E convido todo mundo para conhecer. Pô, legal. A corretora que está com uma proposta bem interessante, chegando com tudo aí. Bacana, Lauro. Bom, hoje a gente vai fazer uma análise de Ibovespa, Petro e Vale e também os papéis que vocês pediram para a gente através do visãotecnica@infomoney.com.br. Bom, nesse primeiro bloco, vamos olhar para o Ibovespa, Lauro? A gente teve uma semana bem atípica no mercado, Ninguém apostava muito no movimento altista. A gente vê que da mínima de segunda-feira até a máxima de hoje, o Ibovespa ganhou praticamente 7 mil pontos, 7 ou 6 mil pontos, 6 mil pontos, um movimento muito forte. O que a gente pode ver para as próximas semanas, Lauro? Antes, Thiago, vamos comentar um pouquinho sobre esse movimento. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que o mercado ele costuma fazer topos e fundos em momentos extremos. Ou seja, no auge do otimismo, normalmente um topo é formado. No auge do pessimismo, o fundo é formado. A gente pode ver alguns fundos marcados em momentos de extremo pessimismo, como por exemplo, em setembro de 2001, quando houve os atentados de 11 de setembro, foi formado um fundo e não um topo. O mercado vinha caindo. Vou colocar aqui os gráficos, que a gente pode botar aqui um gráfico de longo prazo, tirar aqui as análises. E vamos voltar aqui um pouquinho lá para... Opa, voltei demais. Lá para 2001. Aqui é setembro de 2001. Então o mercado vinha caindo nos dias seguintes ao atentado, até caiu um pouco mais, mas formou um fundo em setembro e subiu com força depois. Outro momento de extremo pessimismo foi na eleição do Lula, em outubro de 2002. E a partir daí o mercado subiu quase 700%, praticamente 700% até 2008. E também acontece momentos de euforia formarem topos, como aconteceu aqui em maio de 2008, quando o Brasil teve o seu segundo grau de investimento. O primeiro grau de investimento foi dado no final de abril e o segundo em maio. Em maio foi formado um topo importante, que inclusive é o topo histórico, histórico do Ibov até hoje, foi formado exatamente no dia em que saiu o segundo grau de investimento, foi ali para o final de maio. E mais recentemente também tivemos aqui em 2011, quando os Estados Unidos teve essa nota de crédito rebaixada, que inclusive foi um dia que quase teve circuit breaker, o Ibov chegou a cair quase 10%, chegou a cair 9 e poucos por cento, marcou também o fundo de 2011. E mais uma vez, nós temos aqui um momento extremo, claro que é muito cedo para afirmar que esse aqui vai ser um fundo de longo prazo, vamos colocar aqui o gráfico semanal. Claro que é muito cedo para afirmar, como eu falei, que vai ser um fundo de longo prazo, mas é um momento extremo, de extremo pessimismo com a reeleição da Dilma, e o mercado surpreendeu todo mundo e subiu com muita força nessa semana. Então é aquela velha história, o mercado ele sobe no boato e cai no fato. Aqui, na realidade, foi o contrário, Ele caiu no boato, caiu na expectativa de que a Dilma fosse ser reeleita, e quando ela realmente foi reeleita, o mercado subiu com muita força. A gente percebe que do topo que a gente fez lá em agosto, setembro, 62 mil, até os 48 mil que bateu nessa semana, uma queda de mais de 20%. Exatamente, caiu praticamente 22%. Inclusive, eu fiz uma matéria no InfoMoney mostrando que eleições normalmente marcam topos ou fundos, as eleições no Brasil. Então, aparentemente, setembro já marcou um fundo, melhor dizendo, um topo, Setembro marcou um topo, vamos ver
o que vai acontecer nos próximos meses. Nós vamos ter esse topo de setembro sendo rompido, aí o mercado vai voltar a ficar bem altista no longo prazo, ou se vamos ter o fundo dessa semana e também os 45 mil pontos, que foi o fundo do ano perdido. Claro que eu não tenho bola de cristal para dizer para onde que vai, mas esses são, vamos botar aí 3 pontos importantes. O topo, no prazo mais longo, o topo de setembro, o fundo que foi formado em março e, num prazo mais curto, o fundo dessa semana. Se o fundo dessa semana for perdido nas próximas semanas, a situação fica feia para o Ibov. Então, os 3 pontos do investidor são 62 mil, lá o topo de setembro. Isso. Os 48.500 dessa semana. Isso. E os 45 mil de março, né? Exatamente. Claro que 45 mil e 62 mais para o longo prazo. Claro que a gente não deve atingir esses patamares tão cedo, né? Mas são 2 patamares muito importantes, e um patamar de mais curto prazo, que também tem que ser observado, é o fundo da semana passada. Bom, então para o investidor que viu a alta dessa semana, ainda é muito cedo para se empolgar, né, Lauro? O que ele pode fazer nas próximas semanas? A gente vai ter ainda mais 8 semanas até o final do ano. O que ele pode esperar para a Bolsa? O que acontece? O Ibov, mesmo com a alta toda dessa semana, ele vem testar aqui a média de 21, que é uma média que eu uso bastante como uma fronteira da tendência de alta e de baixa no curto prazo, no gráfico diário. Se realmente o Ibov romper essa média de 21, ou seja, continuar subindo na semana que vem, essa média virar para cima, aí sim a situação do Ibov vai ficar mais positiva, a gente pode voltar a focar mais nas compras. Se o mercado voltar a cair na semana que vem, respeitando a média móvel de 21, aí a tendência vai permanecer baixista. A volatilidade deve começar a diminuir um pouco nas próximas semanas. O mercado teve muito volátil, inclusive segunda-feira, se não me engano, foi o dia com o maior volume da história do Ibov. Com muita diferença em relação ao recorde anterior. E outra coisa que é importante é que os topos e fundos, eles são normalmente feitos com altíssimo volume. Então o que aconteceu na segunda-feira? Segunda-feira foi o auge do pessimismo. Muita gente vendendo desesperadamente. Claro que olhar agora e dizer que eu sabia que ia subir, claro que eu estaria mentindo, né? Mas normalmente, no auge do pessimismo, com volumes fortes, inclusive o volume foi gigantesco segunda-feira, tinha muita chance de um fundo ser formado. A gente teve 2 coisas importantes, o fortíssimo volume e a sensação de que agora ferrou, né? Quando todo mundo acha que o mercado vai cair, é aí que ele sobe. Por quê? Porque todo mundo já vendeu, né? Exatamente. Todo mundo que estava pensando em vender suas ações já vendeu. O cara que não vendeu na segunda-feira falou, eu vou segurar isso aí para sempre. É o cara que tem uma visão de longo prazo ou simplesmente segurou... Ou aproveitou até para encher o carrinho de ações. Exatamente. Né? Na hora do desespero, os investidores mais qualificados, com visão de mais longo prazo, ou até day traders que, vendo o exagero da queda, aproveitaram para comprar naquele momento. Bom, no próximo bloco a gente pode ver as ações dos bancos, que acho que foram do fundo que formou na segunda-feira até o fechamento de hoje, acho que foi uma alta de mais de 15, 20%, um movimento impressionante, principalmente para blue chips, né, que não costumam ter uma volatilidade tão grande, né? Exatamente. Bom, mas vamos fechar esse bloco vendo as ações da Petro e da Vale. Okay. A Petrobras teve um movimento bem parecido com o Ibovespa, né? Formou um fundo forte na segunda-feira, mas a resposta dela foi um pouquinho mais tímida, né? Exatamente. A Petrobras, ela vem caindo, a tendência dela ainda é de baixa, né? Repare que nós estamos aqui bem longe da média móvel de 21, ou seja, a tendência ainda é bem baixista. Tivemos uma abertura com grande gap na segunda-feira, 12% de baixa, a baixa chegou a ser de mais de 15% e fechamos com um recuo ali de 12%. Né? Na verdade, a abertura foi com um gap de, deixa eu dar o número exato, 14%, chegamos a cair um pouquinho mais, 15%, e fechamos caindo 12%. Depois disso, a Petro reagiu um pouco, mas ainda temos um gap aberto aqui, né, que deve funcionar como resistência. Temos outros gaps também abertos, um gap aqui também aberto e outro gap aqui também aberto, que devem ser resistências. Topo importante mesmo, que será resistência, só aqui em 22 e 14. Se a mínima dessa semana for perdida ali em 13,70, eu costumo marcar resistência aqui nos corpos dos candles. Então, R$14, eu costumo marcar resistência e suporte nos corpos. Então, R$14 é um suporte. Se esse suporte for perdido, a situação vai ficar bem feia para a Petrobras. Eu não vejo graficamente muito motivo para comprar a Petrobras, não. E se perder esses 14, você vê algum objetivo, Lauro?
Se perder os 14, a gente vai procurar o fundo do ano, né? Lá em que 11,80? foi ali na faixa de 11,80. Por que só nesse patamar? Deixa eu abrir um pouquinho mais. Porque reparem que nós não tivemos nenhum topo e fundo formado entre 11,80 e aqui os 16, 17 reais. Foi uma alta praticamente em linha reta da Petrobras. Então, quando o mercado sobe dessa maneira, ou cai também assim em linha reta, ele não vai formando suportes e resistências. Então, quando ele começa a cair e atinge esse nível, a gente não tem memória de mercado para as pessoas realmente quererem comprar o ativo naquele patamar. Então, o suporte importante mesmo só em 11,80. Então, muita atenção na Petrobras. Realmente, ela fez um sinal positivo essa semana, mas a tendência ainda é de baixa e se perdermos os 14 reais, a queda pode se acentuar. Ou seja, a Petrobras ainda pode abrir um trade de venda mais atraente do que de compra, né? Eu vejo mais motivo para pensar em vender Petrobras nesse momento do que em comprar. Tá? Apesar da sinalização autista essa semana, eu ainda vejo mais motivo para pensar em vender, mas só na faixa dos 14 reais, na perda dos 14 reais, ou se o mercado subir para perto da média móvel de 21 e ali formar candles baixistas. Também daria para pensar em vender Petrobras lá na faixa dos 17 reais, mais ou menos. Legal. Bom, vamos dar uma olhada na Vale nesse segundo bloco? Ok. A Vale entregou um resultado não muito agradável nessa semana para os investidores e teve uma queda bem dura, né? Isso. O interessante é que as pessoas mais bem informadas, né, já venderam antes do resultado. Né? O resultado, se não me engano, saiu na quinta-feira, né, quando teve esse gap aqui. Então, mais uma vez, resultado desagradável. Claro que outra situação. Não estou querendo comparar resultado de Vale, logicamente, com a reeleição da Dilma. Mas saiu um resultado ruim, pessimismo, gap de baixa. O que aconteceu? Fundo formado e hoje a Vale subiu bem. Hoje foi uma alta aí de mais de 5%. A tendência ainda é claramente baixista. A Vale na quinta-feira atingiu o menor nível desde 2009. Então a Vale perdeu suportes importantes. Na realidade, perdeu um suporte importante na quarta-feira, um dia antes do resultado. O mercado já entendendo que poderia vir o número sobre exatamente. Né? Eu gosto de dizer que quem vendeu aqui estava bem informado. Não sabia, não. Ou estava seguindo quem sabia, né? Quem não sabia de nada estava seguindo quem sabia de alguma coisa. Então o mercado realmente teve uma queda forte na quarta-feira, quinta-feira resultado saiu, gap de baixa e hoje foi o dia de um repique importante. Se tivermos o teste aqui do patamar de R$22, com formação de candle de reversão baixista, uma venda pode ser interessante. Se superarmos os R$22, 22,15 na realidade, aí a situação vai ficar menos negativa. Então, o ponto importante que eu vejo na Vale no momento é R$22,15. Batendo ali, a gente pode pensar em venda se acontecer a formação de um candle baixista ou se romper os 22,15, aí eu não vou mais pensar em vender Vale, pois ela vai ter mostrado que realmente não está tão fraca assim como está no momento. Né? Se romper os 22,15 vai mostrar alguma força, se bem que ainda não seria um sinal de compra, mas simplesmente para não pensar mais em vendas. A Vale, acho que a gente retomou visão técnica de sexta-feira aqui no InfoMoney em agosto. Desde então, os analistas que vieram sempre traçaram trends de venda com a Vale e, infelizmente, para quem gosta do longo prazo, quem gosta de ver as ações subindo, infelizmente eles nunca erraram, né? A Vale tem dado muita alegria para quem tem operado vendido. E é interessante que formou aqui uma congestão, né, entre setembro e outubro, essa congestão foi rompida para baixo. A gente pode ver muito longa a congestão, que aqui, vamos marcar aqui, daqui para cá, foi uma queda de 7%, 7,5%, quase 8%, e daqui para cá, mais ou menos o mesmo patamar, né? Então é aquela teoria do retângulo, né? Que quando é rompido para baixo, ele dobra. Ele já formou até o objetivo. Já foi até o objetivo. Operou o rompimento do retângulo. Então quem vendeu aqui na quinta-feira, na quarta-feira, né? Já alcançou o objetivo rapidamente em gap. Nada mais agradável do que você fazer uma venda num dia e no outro dia já abrir num grande gap de baixa. Mas ele tem que ter fechado na quinta-feira, né? Porque se ele segurou até agora... Sim. Já voltou para o 0 a 0, né? Se eu tivesse feito essa venda aqui na perda desse suporte, eu teria encerrado metade no objetivo ali na quinta-feira, né? E hoje, com essa forte alta, ao superar a máxima de ontem, teria encerrado o restante da posição. Teria tido um lucro bom, né? Seria um lucrinho, nada que vai mudar a minha vida, mas seria um lucrinho agradável. Entendi. Bom, no próximo bloco vamos analisar as ações que vocês pediram através do e-mail visãotecnica@infomoney.com.br. Fique ligado.